Senhor, meus amados e queridos irmãos, você que está nos ouvindo, estamos para mais uma pré-aula da nossa Rádio Escola Bíblica Dominical. Amém? Você que está nos acompanhando, nós estamos aí nesse projeto tão abençoado sobre a nossa pré-aula, para estar ajudando você que é professor, você que é aluno, superintendente, para ajudar a somar no seu conhecimento. Não se esqueça, o que nós vamos ensinar aqui, ou outra fonte que você for estar buscando, não vai substituir o que o Espírito Santo de Deus fala no teu coração, para que você venha estar dando uma boa aula numa boa escola bíblica dominical. Amém? Chegamos na lição de número 12, que trimestre abençoado, que fala sobre os valores do reino de Deus. Que bênção, hein? Graças a Deus, estamos aí caminhando para mais um encerramento de um trimestre abençoado, onde Deus tem falado poderosamente nos nossos corações. Amém? Então vamos lá? O nosso título vai dizer: a bondade de Deus em nos atender, né? Você que nos acompanha, lembra que sempre estamos falando que é bom explorar o título. O título, às vezes, ele vai abrir a mente, né? É óbvio que não pode tirar o foco do objetivo, né? E se a pessoa quiser ir direto para o objetivo, direto, né, para o ponto central da lição, professor, superintendente, não tem problema, né? Nós só instruímos em questão do título, porque o título é muito importante, né? Aí o título da nossa lição de número 12 vai dizer: a bondade de Deus em nos atender. Olha que maravilha, um título já bem explicado, né? Vamos para o nosso textual. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versículo de número 11, né? Mais adiante nós vamos estar comentando sobre o texto áureo, tá? Esse texto áureo é um versículo que vai cair perfeitamente em uma colocação que queremos trazer para os irmãos. Mas entenda, nessa lição de hoje, na continuação do Sermão do Monte, nós podemos dividir ela em 3 assuntos, tá? Dentro do Sermão do Monte, né? Primeiro, vai falar sobre a bondade de Deus conosco. Segundo, vai falar sobre a questão da porta e dos caminhos. E terceiro vai falar sobre a questão dos falsos profetas. Então, dividido em 3, né, em 3 temas, vamos dizer assim. Eu acho importante quando a lição ela vem assim bem dividida em questão de temas, né? Assim, porque às vezes quando ela é toda em cima de um, vamos dizer assim, de um tema só, né? Às vezes pode trazer um certo assim enfado, né? Pode ficar enfadado os alunos, né? Então, quando ela vem assim dividida em, vamos dizer assim, em 3 temas, como nós colocamos aqui, né? Primeiro, bondade. Segundo, a porta e os caminhos. E terceiro, os falsos profetas. Então, fica mais fácil do professor fazer cada ponto assim o seu resumo de aula, seu plano, seu ensino, para estar ministrando a aula, né? Aí vamos lá, vamos para a nossa introdução. Só lembrando, tá? Isso aqui não é uma aula, isso aqui é uma pré-aula, é um resumo para ajudar professor, aluno, superintendente a estar se preparando, né? Vamos lá para a nossa introdução. Na nossa introdução, lembra que eu falei sobre o capítulo número 7, né? Do Evangelho de Mateus. Capítulo 7, versículo de número 7. Eu vou estar abrindo aqui para nós estarmos juntos aprendendo, né?
capítulo 7, versículo de número 7. Observe. Ele já vai nos trazer o seguinte, que eu quero já deixar explicado aqui, ó. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis, né? Batei e abrireis. Entenda. Temos aqui nesse versículo, já para nossa introdução, que já estamos já entrando na nossa aula, vemos aqui 3 verbos de ação, não é? Primeiro, pedir, ou seja, eu peço. Terceiro, buscar, né? Aqui está buscar, né? Mas vamos colocar buscar. Eu busco. E terceiro, bater, né? Ou seja, pedir, buscar e bater. Estão vendo aí? Os 3 verbos que já nos dá a entender o quê? Uma ação, né? Deus nos ouve, nos atende, é bondoso conosco, sim. Mas é aquela pessoa que cruza os braços. Parou para pensar nisso? É importante nós destacarmos na sala de aula que esse versículo que está em Mateus capítulo 7, verso número 7, ele deixa bem claro que sobre esses 3 verbos, que é o que? Buscar. Eu busco. Quem busca está procurando, né? E quem está procurando acha, né? Segundo, bom, perdão, eu inverti aqui, né? Primeiro é pedir, né? Quem pede, né? Ele está, vamos dizer assim, importunando. Ele está indo, pedindo, né? Lembra lá da viúva com o injusto juiz? Ela conseguiu que o injusto juiz atendesse ela, por quê? Porque ela estava importunando. Ou seja, ela não cansava de pedir. Ela queria justiça para a tua causa, então ela pediu, né? Ou seja, a ação em cima da coisa, né? Buscar, já falamos aqui, né? Já começamos a falar um pouco ao contrário aqui. Então, buscar, já falamos aqui, né? E a terceira é o quê? É bater. Quem bate, né? Quem bate, vamos dizer assim, quem está batendo na porta é porque quer o quê? Que a porta se abre, não é? Então é interessante observarmos isso aí, tá bom? Eu tenho certeza, você que é professor superintendente, vai se atentar aos versículos bíblicos, né? Ah, mas é menosprezando o que o autor colocou aqui, a explicação. Não, não é menosprezando. Mas é importante nós destacarmos os versículos bíblicos, tá? Em meio a todas as aulas, tá bom? Agora o ponto 1. Ponto 1, a bondade de Deus. Aí tem aqui o subtópico do ponto 1, que é o ponto primeiro. Definição de bondade, né? Aí ele coloca aqui a definição, a palavra bondade é definida como qualidade ou caráter de bom, né? Isso que é bondade. Entenda aqui, aqui na nossa lição, no terceiro parágrafo, quarto parágrafo, perdão. Ele vai dizer aqui, ó, a bondade é um dos atributos de Deus, mas não do homem. Realmente, entenda uma coisa, olha, a bondade é um atributo de Deus, né? Entenda, Deus, olha só a colocação, Deus é amor. Nós somos amor? Não. Mas podemos amar? Sim. Ou seja, Deus, ele é. Nós não somos. Mas podemos buscar a ter esse atributo, mesmo nós não somos? Sim. Tá? Completamente sim. Entendeu? A bondade é a mesma coisa. Deus, ele é.
bondoso, tá? Nós, mesmo nós não sendo, nós podemos buscar, tá? Isso para nossas vidas. Entenda, ó, o apóstolo Paulo, ele declarou que, ó, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Ou seja, ele estava se referindo à natureza humana, tá? Quando às vezes pensamos em fazer o bem, às vezes o mal já praticamos, tá? Mas observem, devido a essa colocação do apóstolo Paulo e devido a esse atributo ser do nosso Deus, e nós vamos mais à frente ver no contexto teológico como é que isso é uma coisa ampla, não quer dizer que o homem não deva praticar a bondade, tá? Não deva buscar. Lembra lá do atributo do amor, que nós colocamos aqui como um exemplo para entender melhor? Que Deus é amor. Nós não somos amor, mas podemos amar, né? A mesma coisa a bondade. Deus é bom, nós podemos não ser a bondade, mas podemos ser pessoas boas, tá? Veja bem, Gálatas, capítulo 6, vou estar abrindo aqui para estar lendo com vocês. Gálatas, capítulo de número 6, né? Olha só. Capítulo de número 6, verso de número 9. Olha o que diz aqui, ó. E não nos cansemos de fazer o bem. Somente a parte A, tá vendo? E não nos cansemos de fazer o bem. É interessante, professor, frisar isso na sala de aula. Destacar que isso é um atributo de Deus, mas não quer dizer que o ser humano não pode praticar, não pode buscar. Lembra lá da passagem do bom samaritano? Porque ele fez uma bondade com o próximo, entendeu? Vamos lá para o nosso ponto 2 agora. Tanto o nosso ponto 2, quanto o nosso ponto 3, tá? Ele vai dizer na bondade de Deus, o ponto 2, na bondade de Deus no aspecto bíblico. Você vai ver vários pontos na Bíblia mostrando, né, alguns personagens bíblicos demonstrando a bondade, né, ato de bondade. No ponto 3, né, eu não vou aqui no ponto 2 destacar algum versículo bíblico, falar alguma coisa. Por quê? Porque é interessante o próprio professor em sala de aula destacar né? Aqui, por exemplo, eu destaquei aqui em Êxodo, capítulo 33, versículo 19, quando Deus fala com Moisés, né? Que permitiria passar toda a sua bondade, né? Diante de Moisés. Interessante isso, tá? O ponto 3 que eu queria aqui destacar para você, né, que está aí nos acompanhando. O ponto 3, ele vai nos deixar aqui o seguinte, sobre a questão da bondade de Deus no aspecto teológico. Olha, o aspecto, enquanto que o aspecto bíblico, nós vemos pontos específicos, o aspecto teológico é uma coisa assim bem mais ampla, né? Igual aqui, ó, envolve santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia, né? Você sabe por que a salvação foi alcançada até nós? Podemos entender a bondade de Deus, o amor de Deus para conosco, né? Envolve o que? A bondade de Deus para conosco, que Deus foi bom, né? Por isso que nós temos acesso à salvação, porque Deus foi bom conosco, não é assim? Agora entenda uma coisa, olha só. Todos esses pontos que nós relatamos aqui, cada ponto, comentamos alguma coisa, né? E colocamos um versículo bíblico para o professor, quem está nos ouvindo, ter um acompanhamento, para estar, vamos dizer assim, melhorando a tua aula na lição e colocando uma relação bíblica, né? Toda lição tem essa relação bíblica, né?
mas é interessante o professor estar aí colocando a sua. Então, cada ponto nós fazemos isso. É importante o professor seguir essa linha, né? Entenda uma coisa, olha, Salmo 34, verso 8. Olha que versículo importante, que salmo importante para essa lição que nós estamos trazendo aqui para essa escola bíblica dominical. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui para nós podermos estar lendo juntos, tá? Olha que interessante esse salmo aqui, Salmo 34, versículo de número 8. Olha só, que salmo interessantíssimo para a nossa lição de hoje. Provai e vede que o Senhor é bom. Tá vendo aí? Deus, ele nos convida a provar que ele é bom. Interessante? Tá vendo que versículo bom para você, professor, superintendente, está usando na sua ministração? Tá bom? Aí vamos aqui agora para o nosso ponto 2, né? Observe. O ponto 1, falamos resumidamente da bondade de Deus. O ponto 2, como eu falei, né? Essa lição ela foi bem dividida, né? O ponto 2, ele já vai falar sobre os 2 caminhos, né, para escolher. Aí tem aqui o ponto 1, o ponto 1 do nosso ponto 2, que é o subtópico 1 do ponto 2, né? Aí observe aqui, ó, no segundo parágrafo já vai dizendo, ó, vai falar sobre a porta, não é? E do melhor e único caminho. Observe aqui, ó, lá, isso também está na nossa leitura bíblica em classe, a partir do verso de número 13, que Jesus começa a falar, tá? Do verso de número 7 ao verso de número 12, Jesus ele vai falando sobre a bondade, pedir, né? Porque aquele, né, que pede, recebe, ele vai falando, né? Até o verso de número 12. Aí Jesus está falando da bondade, aquele que pede, né? E ele recebe. Jesus, então, a partir do verso de número 13, Jesus ele já vai falar sobre a porta e os caminhos, né? No verso número 13 e o verso de número 14. Vamos ler aqui, olha só. Ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há encontrem, né? Agora observe uma coisa aqui, ó. Tem aqui 2 versículos que está no Evangelho de João, para fazermos uma relação com isso, tá? O título aqui desse primeiro ponto do subtópico 1, do ponto 2, o título é o que? A porta e o caminho no aspecto bíblico. Agora aqui, uma relação boa, ó, nós estamos fazendo, está no Evangelho de João, no capítulo de número 10, né? Vou estar abrindo aqui para nós acompanharmos juntos. Vai estar lá em João, no capítulo de número 10 e no capítulo de número 14, né? Uma relação muito boa com esses versículos, com o que estamos falando e que com a lição também está falando. Lá em João, no capítulo de número 10, observe. Jesus ele vai dizer o quê? Que ele é a porta, tá? Lá no verso de número 14, no verso número 6, Jesus vai dizer assim, ó:
eu sou o caminho. Esses dois versículos do Evangelho de João, no capítulo de número 10, que está no capítulo número 10, no versículo 9, e no capítulo 14, no verso número 6, são dois versículos que estão totalmente relacionados com a lição e com o Sermão do Monte, né, que fala sobre a porta e fala sobre o caminho. São versículos interessantes de se usar na sala de aula. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, né? Ou seja, cada escolha que a pessoa faz na vida dela, cada porta que ela bate para se abrir, ela vai levar a um caminho. Cada escolha que fazemos vai levar a um caminho, vai levar a um lugar. Se eu abro a porta, é porque eu quero ir para um determinado lugar, é porque eu quero passar pelaquela porta, eu tenho a intenção de passar por ela e ela vai me levar a um caminho. Jesus disse assim: eu sou a porta, né? Se abrir e entrar, vai encontrar o caminho. Qual o caminho? E agora que nós vamos entrar, né? Que é o ponto de número 2 e o ponto de número 3, né? Observe, o ponto de número 2, ele já inicia falando: a porta estreita e é que conduz à vida eterna, tá? Observe aqui, olha, eu achei tão interessante isso aqui no ponto, nesse subtópico 2, do ponto 2. No terceiro parágrafo aqui, ele vai dizer assim, ó: os atos religiosos, né, e as boas obras não pode levar o homem ao céu. Observe, tá? Cuidado. É bom frisarmos em sala de aula sobre isso. O quê? O cuidado de acharmos que obra leva à salvação, e não leva, né? Observe uma coisa: obras é importante? Lógico que é importante. As obras é importante. Portanto que a fé sem ela, sem as obras, é o quê? É morta, né? Então observe uma coisa importante: o cuidado para nós não vivermos de aparência. Pessoas, né, às vezes achamos que estamos fazendo a obra para o homem, né, mas esquecendo que estamos fazendo para Deus. Pessoas muito religiosas, né, dentro da casa do Senhor, que até fazem as obras, né, mas temos que tomar cuidado para não sermos, por exemplo, como o fariseu, que tinha uma aparência até por fora bonita, mas era o quê? Um sepulcro caiado. Por dentro tinha aparência bonita. Muitos por dentro não, perdão, por fora tinha aparência bonita. O fariseu por fora tinha aparência bonita, né? Mas por dentro estava morto. Ou seja, um sepulcro caiado, né? Nós temos que tomar cuidado para às vezes não cairmos nesse erro, tá? Aí aqui em Mateus 23, 27, lá vai estar falando sobre a questão do sepulcro caiado. Tiago, capítulo 1, 27, vai estar nos alertando qual é a religião pura e imaculada que agrada a Deus, né? Ela vai estar resumida em quê? Cuidar, tá bom? Em cuidar, tá? Então aí, uns versículos bons para essa relação. Agora, o subtópico 3 do ponto 2, né, que diz: a escolha entre os dois caminhos. Olha, eu não sei se é eu que vou estar na escala da EBD da minha congregação, tá? Mas se caso eu for, eu vou usar aqui um texto bíblico que vai estar em Lucas 16, lá 19, que vai falar sobre o rico e o Lázaro. Eu achei assim interessante que se encaixa bem esse ponto 3, né? Que vai falar sobre a escolha entre os dois caminhos. Por quê? É certo que
o rico lá nessa passagem escolheu qual caminho? O estreito ou o largo? O largo, né? E o Lázaro escolheu qual caminho? O estreito. Entendeu? O que escolhemos hoje nos define amanhã, né? A porta que nós batemos hoje, o caminho que nós escolhemos hoje, vai nos levar a um destino amanhã, que foi o que aconteceu, né? Lá na passagem do rico e o Lázaro. A escolha que fizeram em vida levaram eles ao destino que levaram, tá? Então tá aí uma relação. Se for eu que for ministrar na minha congregação, então eu vou usar esses dois pontos, esses dois aspectos, né? É lógico. Isso aqui é só um resumo. Tenho certeza que você que está nos acompanhando vai ter o seu estudo, o seu plano de aula, você vai se aprofundar, você vai, né? Tá aí, tá bom? Agora vamos para o nosso ponto 3. Olha, o ponto 3 já é aquela outra divisão que eu falei. O primeiro ponto, a bondade. O segundo, os caminhos. O terceiro, os falsos profetas, tá? Aí tem aqui, ponto 3, a mentira dos falsos profetas. Primeiro, ele coloca aqui, o cuidado com as falsas aparências, tá? Aparências engana, tá bom? Engana muito. Um versículo bom para nós colocarmos aqui é Mateus 24, 24, tá? Vamos estar abrindo aqui para a gente estar lendo aqui juntamente. Mateus, deixa eu só me localizar aqui, Mateus 24, 24. Mateus 24, 24, que diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora enganariam até os escolhidos. Estão vendo aí o cuidado que temos que ter? Enganariam até os escolhidos. Estão vendo? Muito bom, Mateus 24, 24, para usar nesse contexto, tá? Agora vamos lá. Para o subtópico 2 do ponto 3, né? Que diz assim, como detectar os falsos profetas? O autor colocou aqui, nos seus ensinamentos, realmente, se ensina alguma coisa, pode fazer chover milagre do céu. Mas se não ensinar isso aqui, a Bíblia, a palavra, pode sair fora, tá? Aí, olha só, observe uma coisa. Lá em Timóteo, deixa eu só abrir aqui, 2 Timóteo, no capítulo de número 3, olha só. Eu não vou ler tudo aqui para nós não, assim, porque não vai dar tempo, na verdade, né? Observe aqui, ele vai falar várias qualidades dessas pessoas. Já começando no verso de número 2, do capítulo 3, 2 Timóteo. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos. Então, olha só, se você for ler aqui, você vai ver várias qualidades, tá? Se o professor na sala de aula for dar tempo, ele pode destacar cada qualidade e mostrar que essas qualidades são as qualidades dos falsos profetas, tá? Então, se nós observarmos, né? Eu não estou assim discordando da forma que o autor colocou, não, tá? O autor colocou aqui como detectar os falsos profetas também, muito interessante, muito importante, que é bíblico também. Questão do ensinamento, questão dos frutos deles, né? Pode ser uma árvore bonita, mas se não der bons frutos, entendeu? Tá?
E eu, só para me acrescentar aqui, a questão de 2 Timóteo capítulo 3. Dá uma lida, né? Você quando for preparar a sua aula, dá uma lida lá. E é importante também destacarmos essa questão aqui. Destacarmos o quê? As qualidades que em 2 Timóteo capítulo 3 traz sobre os falsos profetas. Tá bom? Vamos lá. Subtópico 3 do ponto 3, né? Uma análise criteriosa. O que é uma análise criteriosa? É uma análise mais, né, mais, digamos assim, objetiva. Aí ele colocou aqui, ó, em geral, isso aqui está no segundo parágrafo. Em geral, eles profetizam somente aquilo que as pessoas desejam ouvir. Estão vendo aí? Olha só vou citar aqui um exemplo, tá? Muito interessante para que o professor possa destacar na sua sala de aula. Por exemplo, falar o que a pessoa quer ouvir, né? Deus, ele vai falar o que a gente precisa de ouvir, entendeu? O que a gente precisa, tá? Os falsos profetas, eles falam o que a gente quer ouvir. Estão vendo aí? Que interessante. Lá em Ezequiel, capítulo 22, 28, um ponto bom. Os profetas naquela época estavam tão corrompidos que eles falavam assim, ó: assim diz o Senhor. Mas na verdade o Senhor não tinha falado nada. Compreendeu? Versículo bom para estar usando aqui, tá? Aí vamos para a nossa introdução, né? A Bíblia revela que Deus é bom e que Ele partilha da sua benignidade com suas criaturas, cuidando delas, que sejam boas, que sejam más. Ele não somente providencia as coisas materiais para nós, mas em especial a nossa salvação. A salvação é resultado da graça e do amor do Pai. Estejamos sempre em alerta, pois existem aqueles que querem macular e adulterar os ensinos de nosso Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Que lição abençoada, hein? Tenho certeza que você na sua escola bíblica dominical, você vai ver o quanto é importante destacar bem esses pontos, tá? Aqui é só um resumo para que viemos interagir, tá bom? Mas é importante destacar bem todos esses pontos, porque na sala de aula, na nossa escola dominical, a gente consegue um tempinho a mais. Não é muito, mas consegue um tempinho a mais do que essa pré-aula, tá? Mas é importante destacarmos esses pontos, tá? Meus queridos, nós chegamos ao encerramento, tá? Dessa nossa pré-aula abençoada, para que venha acrescentar aquilo que Deus, né? Aquilo que você buscou da parte de Deus, para Deus te ajudar, Deus te abençoar, tá? Você que vai estar dando a aula, você, né, que é superintendente, é bom o superintendente estar sempre preparado, caso algum professor falha, né, às vezes não possa ir, o superintendente está sempre preparado, tá bom? Então, agora eu quero orar pela tua vida, para que Deus venha estar te abençoando, tá? Para que quando chegar no domingo, na escola dominical, você que é professor, tá bom? Você venha ter a ajuda do Espírito Santo de Deus, para que você venha ministrar uma boa aula. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor da glória, por essa pré-aula, onde o Senhor, meu Pai, falou nos nossos corações, ó Pai. Meu Deus, abençoa, Senhor. Abençoa esse professor, esse superintendente, esse aluno que está nos acompanhando, para que ele possa, meu Pai, desenvolver aí, Senhor, uma grande aula,
que ele possa, Senhor da glória, alcançar o seu objetivo, ministrando, ó Pai, esta lição em cada escola dominical que estiver um professor cheio da tua presença, ministrando essa aula. Pai, muito obrigado por tudo, é o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Meu querido, eu sou o pastor Julismar, dirigente da congregação de Colina, aqui no bairro, no município de Cariacica, no Espírito Santo, e convido você a estar conosco aqui domingo na nossa escola dominical. Se não for viável para você estar na nossa aqui escola dominical, vá na igreja mais próxima da tua casa. E ali eu tenho certeza que no domingo de manhã vai estar ensinando a palavra do Senhor na escola bíblica dominical. Fique com Deus, Deus abençoe, em nome de Jesus.